Olá pessoal, vamos começar mais uma aulatomia. Eu não posso errar esse nome. Aulatomia. Ah, legal. Nada melhor do que falar de tomia do que falar de corte. Para falar de corte, nós vamos começar com o nosso primeiro corte, a nossa aula. Olha o teminha aqui aparecendo. Planos de corte e planos de secção do corpo humano. Ok, galera? Olha aqui que legal. Nosso corpo humano, e vamos falar do primeiro corte. O primeiro, como aparece aqui, plano de corte sagital mediano. Plano de corte sagital mediano, eu tenho que cortar o meu indivíduo exatamente na metade, obtendo uma parte direita e uma parte esquerda. Vamos ver como é que fica esse corte? Esse corte nós vamos fazê-lo da seguinte forma, passando exatamente como referencial. Vamos escolher alguma coisa como referencial. Vamos usar a prega umbilical. A prega umbilical seria o nosso umbigo. O umbigo está exatamente no meinho do nosso corpo. Vamos cortá-lo então? Vamos lá, fazer o nosso corte sagital mediano. Tá aí. Eu cortei o indivíduo exatamente ao meio, onde obtenho uma parte direita, eu me confundo às vezes, e esquerda. A parte esquerda eu retirei. Vamos dar uma olhadinha numa tomografia como é que fica esse corte? Isso é uma tomografia. A tomografia aqui no caso mostra de tórax para baixo, de tórax para a parte toda inferior, onde eu estou observando aqui. Vou pôr um pouquinho mais de cor para vocês aqui, eu acho que está legal. Prega umbilical. Gonzales, não estou enxergando a prega umbilical. Não? Vou mostrar. Ó, que ferramenta legal. Eu marco exatamente aí a nossa prega umbilical. E aí vou fazer um corte passando por esta região. Obtenho uma parte lateral esquerda. E se eu quiser uma parte lateral direita? Obtenho a parte lateral direita. Esse é o nosso corte sagital mediano. Ok, galera? Não podemos esquecer, passa sempre dividindo o nosso corpo em duas metades teoricamente igual. Por que teoricamente? Porque a gente sabe de que com um desenvolvimento os órgãos crescem e aí eles passam a tomar dominância mais para um lado, mais para o outro. Só um detalhezinho. Quando me refiro a plano de corte sagital mediano, além de falar parte lateral direita e esquerda, posso usar uma coisa chamada antímero. Antímero direito e antímero esquerdo. Ok, galera? Nós vamos falar agora de um segundo corte. Esse segundo corte, esse é muito fácil de entender, porque ele segue o plano sagital mediano. Então eu posso tirar uma fatia um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Todos esses meus cortes eu chamo de sagital paramediano. Ó que legal, sagital paramediano. Galerinha, você que está em casa, mudou, avisa a avó, mudou. Antes tinha outro nome, era corte, nem vou falar para vocês não esquecerem, mas hoje é corte sagital paramediano. Como que é um paramediano? Lembra do mediano? Ô Gonzales, eu lembro. Vamos fazer o mediano então. Nós tínhamos o corte mediano, passando, cortando na metade. Agora nós vamos fazer cortes um pouquinho para a esquerda. Vamos cortar um pouco mais.
Vamos pegar a nossa região de mamilo, para você ter uma ideia, que eu não estou cortando, vamos aqui aumentar para você ver, que eu não estou cortando exatamente no meio. Olha que legal, isso é um corte sagital chamado paramediano, ok? Eu posso ir então de uma parte direita a uma parte esquerda. Isso é um corte sagital paramediano. Vamos ver como é que fica na nossa tomo? Vamos clicar aqui na nossa tomo. Localiza em casa, como é que é a nossa prega umbilical? Estava aqui, vamos lá. Nossa prega umbilical, tá aí. Aqui seria o nosso corte o quê? Sagital mediano. Vamos falar agora do sagital paramediano. Tá aqui. Isso é um corte sagital paramediano. Eu cortei uma parte do lado esquerdo dessa pessoa, desse cadáver, né? Eu fiz um corte tomográfico do lado esquerdo desse cadáver, ok? Galerinha, fala pra mim, dá uma olhada nessa imagem, eu vou aumentar pra você ver. Tá passando no meinho? Se não tá passando no meio, é corte sagital paramediano, ok? E aqui a gente tem uma ideia. Olha, aqui você consegue ver também, ó. Aqui, ó, no MPR, ó, eu consigo, né, passear em todos esse corte aqui, tá ok? Esta é a nossa tomografia sobre o corte sagital paramediano. Nós vamos dar a sequência e vamos mostrar que nós temos um corte em que a gente obtém uma parte superior e uma parte inferior. Esse corte nós chamamos de transversal. Também autorizado, estou autorizando a chamar de horizontal. Como é que é esse corte? Nós vamos obter, né, uma imagem ao qual eu estou cortando esse meu cadáver horizontalmente. Eu estou cortando ele transversalmente. Em qualquer parte eu chamo de qualquer parte eu chamo de corte transversal ou corte horizontal. E aqui a gente consegue passear inclusive no nosso corte. Galerinha, esse é o nosso princípio de tomografia. Dá uma olhada desse lado aqui, ó. Entendeu? Aqui é um cadáver, mas as tomos que vocês vão estudar, né? Tá aqui, ó. Eu estou vendo onde que eu estou cortando, estou indo, ó, daqui a pouco vai ficar somente os membros inferiores. Esse corte é o nosso corte transversal. Vamos ver como é que fica na nossa tomo? Uma tomografia, vocês já estão acostumados, prega umbilical, aqui você consegue observar os membros inferiores. Vamos cortar bem aqui na região do umbigo? Então vamos lá. Olha que legal isso? Ah, você está pensando o quê? Hã? Eu aprendi a fazer, olha aí que legal. E se eu aprendi? Minha avó aprende. Tinha uma medida aqui. Esse programa faz medida. Depois eu ensino para vocês numa outra época. Olha que legal. Ah, Gonzalo, mas você tirou toda a parte de baixo. Não, vamos fazer ao contrário. Aí sim, ó. Esse é o nosso corte transversal, também chamado de horizontal. E eu consigo, né, caminhar nesse corte aqui no meu MPR, ó, tá ok? E olha aí que legal, eu consigo associar a minha tomografia associando com o meu VH dissector, aonde que eu vejo aqui, ó, o meu corte, o plano que está. Ok, galera, né? Os nossos dois últimos cortes, na verdade um corte só, chamado de corte frontal. Só um detalhe, clinicamente, eu tenho até um amigo chamado Edson, que me falou, senhor, isso não é corte coronal? Então, o corte coronal existe, que é o nosso corte frontal. Clinicamente ele é chamado de coronal. Anatomicamente, como é que eu chamo ele? Frontal.
tá ok? É só um detalhezinho, né? Se você falar coronal, inclusive, é o que se usa muito na parte clínica, todos vão entender, tá ok? Então aqui nós estamos vendo o nosso cadáver, os 3 planos de corte. Vou deixar, né, mais ampliado o nosso corte frontal. Tá vendo que eu tirei um pedacinho da barriga? Esse é o nosso corte frontal. E olha, vou caminhar no nosso corte, ó, da parte anterior para a nossa parte posterior. Por isso que naquelas videoaulas lá atrás, depois você vai dar uma olhadinha nas aulas, né? A gente usa anterior, posterior, não pode mais falar frente e trás, né? Na parte anterior para a parte posterior. Olha que legal, eu estou indo, ó, né, lá para a região posterior e agora, ó, caminhando para a região anterior. Dá uma sacadinha aqui, cuidado, ó. Todo corte chamado frontal, eu obtenho sempre uma parte anterior diferente da parte posterior. Vamos ver numa tomografia como é que fica? A tomo, para a gente melhorar isso, vou girar isso, vou deixar de vista lateral e vamos fazer o nosso corte. Vou colocar aqui para cima, eu gosto dessa... Gostou do efeito que colocaram? Nada, o efeito é daqui mesmo, é dessa mesa, ok? Aqui, ó, tiramos a parte o quê? Posterior. Olha que legal agora. Aí sim, tirei a parte anterior. Você não está percebendo direito, mas eu tirei como se fosse uma tampinha assim, ó. Uma tampinha da parte anterior. E agora eu passeio nesse corte aqui, na parte anterior. Da parte anterior para a parte posterior. Olha, tô cortando o fígado. Olha, tô cortando região do estômago. Olha que legal. E assim eu vou visualizando os meus cortes tomográficos aqui, ó. Legal? Esse é o nosso corte chamado frontal, que eu posso cortar o meu corpo em qualquer parte, né? Eu chamo de frontal. Perfeito, galera? Só vou pedir uma coisinha para vocês, hein? Curte aí, compartilha, comenta, faz o seu comentário, mostra pra avó que aqui nós vamos ter as melhores aulas, hein? Um abração, hein?